E bora para mais um Série Exames. Bom, gente, antes de eu começar a entrar no assunto do vídeo de hoje, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Aqui eu trago vários vídeos legais que podem ser positivos, negativos. Eu estou trazendo assuntos legais. E ao mesmo tempo, compartilhassem com a família, com o gato, papagaio, periquito, com os grupos que você tem aí na rede social. E, gente, também compartilhar esse canal, certo? E deixar o seu like aqui nesse vídeo e em outros vídeos que você já viu nesse canal, é aquele famoso dedinho para cima, certo? Bom, o vídeo de hoje é um assunto muito interessante. Eu sempre falei que todos os assuntos são interessantes, mas esse é um assunto que vem me incomodando, que vem aí mostrando pra gente que, ao mesmo tempo, a indústria em si, que é dos filmes, das séries e dos jogos de videogame, eles criam isso pra gente ficar eletrizados para jogar aquele jogo, para ver aquele filme, para ver aquela série por conta do marketing, certo? Bom, o nome disso, gente, se chama hype. O que que é hype? Ansiedade de ver aquela série, de ver aquele filme, de jogar aquele jogo. Porque você vê um trailer ou uma gameplay e você fica assim, meu, deve ser maravilhoso jogar esse jogo. Essa série deve ser muito boa. Esse filme também deve ser muito legal. Só que isso, gente, a gente cria na nossa mente, que é o hype. A gente cria esse hype todo, a gente fica feliz quando cria esse hype, e aí que vem a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é, você criou seu hype, certo? Muitas vezes aquele filme, aquela série e aquele jogo de videogame é um jogo bom. É uma coisa boa, né? Eu falei jogo bom, mas tudo aí vai ser bom, porque se cria uma coisa positiva, porque você criou aquela hype dentro de você e você não vê a hora de ver aquilo lá, e quando você vê, você percebe que conseguiram entregar tudo, certo? E tem a parte negativa. O que que é a parte negativa do hype? Você criou seu hype e quando você vai jogar aquele jogo e quando você vai ver aquele filme ou aquela série, ela não é boa. E isso, gente, eu também tô incluído nisso. Eu também estou incluído. Eu tô incluído nessa hype. Porque assim, eu vejo gameplay, eu vejo trailers de filme, de séries e ao mesmo tempo eu crio uma ansiedade para entender como que eles vão entregar aquilo lá pra gente, porque a gente é o consumidor, certo? A gente vai lá, vai assinar o streaming ou vai comprar o jogo, a gente quer ver algo bom. E aí, gente, a gente meio que quebra a cara, porque vem a parte negativa. Putz, isso aqui não foi bom. Certo? Bom, vou dar alguns exemplos para vocês, certo? O que que é hype? Porque a hype prejudica muita gente e deixa a gente meio assim ansioso para alguma coisa, só que muitas vezes a gente fica chateado, né? Vou dar um exemplo positivo. O exemplo positivo é a gente ver os filmes dos Vingadores, o último, certo? Que é o Endgame. Todo mundo foi lá, viu o trailer, existia uma hype por conta, né, do outro filme dos Vingadores, né? Que era Guerra Infinita. Todo mundo tava naquela hype. Putz, vai ser um filme muito bom. E outras dividiram o filme em duas partes, né? Que é o Guerra Infinita para o Endgame. E todo mundo tava naquela hype, aí, o famoso hypado. Todo mundo foi lá, viu o trailer, viu lá o Iron Man no trailer, como que vai ser o trailer, e pá, e pum. O trailer não entregou muito, entregou algumas coisas, né? Vamos lá, tinha mais ou menos 1 minuto e meio. É um trailer rápido, né? Não vou lembrar muito bem quanto tempo de trailer tinha, mas é um trailer rápido que tem uma narração que mostra alguma coisa que vai acontecer no filme e todo mundo foi lá, viu, reviu e teve várias views desse filme, várias. Se você for pesquisar quantas views teve nesse filme, e seria a parte do trailer, você vai entender que existiu uma hype naquele filme, certo? O filme estreou. Todo mundo foi numa pré-estreia, todo mundo foi numa estreia, fez fila, todo mundo ficou animado, fez aí, se vestiu como herói para ir pros cinemas, e o filme entregou. Porque todo mundo viu que o filme ia entregar, a Marvel viu que entregou uma coisa que a galera estava criando aquela hype,
certo? E isso também aconteceu na época do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis, gente, teve 3 filmes, certo? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, certo? Eu não tinha visto esse filme nos cinemas, certo? Porque na época que o Senhor dos Anéis lançou, eu não tinha aquela idade para ver o filme. E também na época que você ia para o cinema, os lugares, né, não eram marcados. Você tinha que chegar cedo, pegar o seu lugar e é isso. E nisso, minha mãe, que gosta muito de Senhor dos Anéis, os meus irmãos, que gostam muito também de Senhor dos Anéis, eles foram ver o filme, o primeiro filme, nos cinemas. Todo mundo amou, ganhou Oscar esse filme, viu o segundo filme, né? Existia uma hype para isso. E outra coisa, a internet, naquele tempo, que era ali em 2000, 2001, 2002, estava surgindo. A gente tinha como ver algumas críticas, algumas coisas. A gente tinha que ir no jornal, ir numa revista para ver a crítica daquele filme, certo? Hoje em dia, todo mundo vê a crítica do filme, ou da série, ou do jogo nas redes sociais, certo? Aí, quando minha mãe, meus irmãos foram ver o terceiro filme e a hype tava lá em cima, gente, o cinema tava lotado. A minha mãe, na época, falou, e no dia eu não fui ver, que ela sentou meio que na escada, porque na época não tinha lugar marcado. E tudo bem. E nisso o cinema foi mudando, foi readaptando. Hoje você vai pro cinema, você compra lá o seu lugar, tem a fileira X, Y, Z, mas antes não tinha, certo? E também eu lembro da parte quando lançou, não a parte, né? Quando lançou o filme do Avatar, do James Cameron. Eu não sabia como que esse filme ia ser. Eu não estava com aquele hype para ver o filme, certo? Com aquela ansiedade para ver o filme em si, que seria o primeiro filme, certo? A minha mãe tinha visto o trailer, tinha visto algumas críticas e ela ficou com vontade de ver. E nisso fomos eu e ela para ir para o cinema para ver o filme, né? A gente chegou no cinema mais ou menos depois de alguns minutos do começo do filme. Minha mãe amou muito e nisso ela convenceu meu pai e meus irmãos para ver o filme de novo e a gente foi ver o filme desde o começo para ver o filme desde o começo, como que é o filme do Avatar. E naquela época que o filme do Avatar foi ali no que estreou, né, nos cinemas, as pessoas estavam se perguntando se o filme ia ser bom ou ruim, e nisso também teve aí o famoso 3D, o surgimento do cinema 3D, por causa do filme do Avatar. Por incrível que pareça, o filme do Avatar que trouxe essa tecnologia nova com formas diferentes de a gente ver o filme, certo? E lógico que na época, que eu não vou lembrar muito bem, quando lançou o filme do Avatar, as pessoas estavam hypadas para ver o filme do Avatar, porque era o James Cameron. James Cameron já fez o filme do Titanic, que todo mundo ama, todo mundo gosta, vê e revê, passa em sessão da tarde da Globo, ou faz repeteco em algum canal de televisão. As pessoas gostam de ver esse filme. E o James Cameron, gente, ele entrega filmes bons. E aí ele fez o Avatar. Aí, gente, a gente vai, corre, ou melhor, vamos para os dias de hoje. Os dias de hoje a gente vê críticas, a gente vê trailer, a gente vê gameplay e cria-se uma hype para isso. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que além de a gente criar uma hype daquilo que a gente vê, a gente também cria uma crítica, um julgamento. Ah, mas como assim? A gente vai lá ver um jogo de videogame, por exemplo, que eu já citei aqui nos vídeos passados, que seria o Forspoken. Todo mundo viu que o jogo do Forspoken ia ser diferente. E a empresa que fez o jogo do Forspoken era a Square Enix. Eu não vou falar muito de Forspoken, porque eu já falei, né, em outro vídeo, o porquê o jogo é tão ruim. Mas criou-se uma hype. Só que lançaram o demo para você jogar uma parte do jogo e, ao mesmo tempo, no demo do jogo você já percebia que o jogo não era tão bom. Só que a empresa defendeu que o jogo ia ser bom, é só uma parte do jogo, e piriri, pororó, poruru, certo? Então, a hype veio negativamente para isso.
veio negativamente para um jogo que seria uma IP nova da Square Enix, que depois do fracasso todo do jogo, a empresa que fez o jogo, que era da Square Enix, fechou, certo? Então, ao mesmo tempo, existia um julgamento. Então, hoje em dia, você julga sem ver. Então as pessoas estão assim, você vê um trailer de uma série. Pode ser o House of Dragons, pode ser o The Boys. Tudo bem, The Boys é uma série totalmente diferenciada que tá na Amazon. As pessoas gostam de como que a série foi feita por causa dos personagens. É muito interessante ver que é uma série de heróis, só que são heróis que são também vilões, né? As pessoas gostam do Homelander, só que ao mesmo tempo você vê que o Homelander ele tem alguns defeitos, né? Ele tem muitos defeitos. Então, assim, a série do The Boys é baseado ali, né, nos quadrinhos. As pessoas já leram um pouquinho dos quadrinhos e são quadrinhos um pouco fortes por conta de temas, são temas sensíveis que tem no quadrinho. É um quadrinho para mais de 18 anos. A série também é para mais de 18 anos. Criaram-se uma hype, a Amazon criou essa hype, mas a Amazon, gente, com essa série, ela entregou, certo? Pô, vou dar um outro exemplo negativo, que seria uma série recente que eu vi, que é O Problema dos Três Corpos, que é baseado num livro, um livro muito difícil de se ler. Ele é um livro com várias páginas, né, que fala ali, tem uma ficção científica que fala né, da invasão alienígena, quando os alienígenas vão invadir o planeta. Ao mesmo tempo, as pessoas da Terra estão querendo salvar, ou melhor, estão querendo derrotar esses alienígenas que estão há milhões de anos-luz para chegar na Terra. Gente, eu vi o trailer e falei, putz, esse trailer é legal, eu achei o trailer interessante, são dos mesmos criadores do Game of Thrones. Eu falei assim, putz, cara, e essa série vai trazer algo diferenciado, certo? Eu criei essa hype. Só que quando eu fui ver a série, eu não gostei. Tudo bem, tem gente que gostou, de boa, cara. Tem gente que gostou, ficou lá no top 10 da Netflix, tranquilamente, certo? Só que a série, eu não gostei da série. Eu senti que a série enrolou muito por um problema que estava acontecendo. Tudo bem, existia ali um orçamento, existia um orçamento de marketing para isso, existia um orçamento de criar algo diferenciado, porque eles colocaram muita tecnologia nessa série, gente, porque tem muito CGI, tem algumas coisas que você começa a perceber, tem ali tinha uma parte ali de matemática, lógico que eles não vão explicar a matemática toda para vocês, só que a série não me prendeu. Só que assim, eu vi até o final. Eu sei que vai ter segunda temporada, né? Porque essa foi a primeira. Vai ter a segunda e vai ter a terceira. Só que assim, gente, eu não vou ver. Porque a minha hype foi criada nos trailers dessa série. Eu vi a série, não gostei. Olha como que são as coisas. E ao mesmo tempo, eu entendo que tem a franquia do Star Wars, que eu já falei um pouco aqui, franquia da Marvel, tem a parte da DC e por aí vai. Quando a gente vai ver alguma coisa, cria-se uma hype. É normal. É normal criar essa ansiedade, porque você quer ver, porque você é o consumidor, certo? Você fica hypado, existe uma ansiedade para você ir lá fazer sua maratona da série, ou melhor, né? Porque hoje tem alguns streamers que lançam os episódios por semana, que existe uma ansiedade para ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? A Netflix faz a parte da maratona que ele lança todos os episódios do começo ao fim. Então, assim, existe essa hype. Só que é normal criar essa hype. E outra coisa, né, comecei a perceber em alguns eventos, que pode ser eventos tipo da Amazon, né, os eventos de tipo assim, os novidades do mês, ou da Amazon, da Netflix, ou da Disney, né, ou os eventos que eles fazem para falar de como que vai ser o futuro das séries, as futuras séries, os futuros filmes. Eles colocam pra gente nomes interessantes, certo?
Tá lá os nomes. A gente vê isso na franquia do Star Wars, na franquia da Marvel, da DC e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, no meio disso tudo, a gente vê que muitas coisas que eles vão lançar não vai ser bom. Ou pode ser bom. Então, assim, as pessoas julgam o jogo de videogame por causa do trailer. Por exemplo, Ghost of Tsushima, que está no PlayStation 4, que está no PlayStation 5 e agora lançou, né, para os computadores, que seriam para PC. Gente, na época que lançou o Ghost of Tsushima, eu joguei tranquilamente, eu tava super hypado, eu queria zerar o começo ao fim, e o jogo é muito bom. O jogo é excelente, tem uma história muito legal que fala da invasão mongol ali, né, na ilha de Tsushima, né, o porquê que estava acontecendo tudo isso, o porquê, né, como que os samurais tentaram proteger a ilha. Lógico que tem um fato histórico ali no jogo e na época que foi ali lançado, as pessoas estavam hypadas para jogar o jogo do começo ao fim. Você via gameplay nas redes sociais, todo mundo queria jogar esse jogo. Todo mundo. E foi um sucesso. Esse jogo foi um sucesso estrondoso. E recentemente eu joguei Ghost of Tsushima, o Director's Cut, né? Porque eu já tinha jogado Ghost of Tsushima em 2020, quando lançou esse jogo. Eu joguei do começo ao fim e meio que assim, não vou jogar esse jogo mais. E joguei de novo, né? Porque tinha uma expansão, que era o DLC que você ia pra Ike Island, né? E, gente, o jogo é muito bom. Lógico, o jogo ele é meio enjoativo em algumas coisas que tem que fazer. As missões são interativas, são missões interessantes, né? As missões principais, mas algumas coisas que você faz no jogo é repetitivo, sim. E eu entendo perfeitamente porque as pessoas falaram que o jogo é repetitivo em algumas coisas. E eu entendo isso. E eu joguei com um olho diferente, certo? Então, assim, jogando o Ghost of Tsushima, eu entendi que a hype que foi criada na época foi uma coisa. E hoje, jogando de novo, vendo com outros olhos, eu entendi o que o jogo queria falar pra mim. O que o jogo queria falar pra mim? Uma história, um contexto histórico que estava acontecendo na ilha de Tsushima, certo? Então, gente, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de hype, né, o resumo da hype, é que a gente vê uma coisa, a gente quer muito aquilo lá. E muitas vezes a gente quebra a cara. Outro jogo que eu acho que eu vou voltar, não sei se eu vou voltar agora, se eu vou rejogar, porque eu parei no meio do caminho, e outra, eu excluí o save, que seria o Atlas Fallen, criado pela Infocus Entertainment, e é a empresa que fez, né? E é um jogo muito legal, que é um jogo de areia, que você surfa pela areia e tem poderes e por aí vai. O jogo, no trailer, nossa, o jogo ia ser o melhor jogo da Focus Entertainment. E eles conseguiram trazer uma hype pra mim, que é o Atlas Fallen. Gente, eu joguei o jogo não tem nada. Ele tem alguns bugs no meio do caminho, tem algumas coisas interessantes, só que assim, o jogo não é bom. Também teve outro jogo que foi lançado, que também foi ano passado, junto ali com Atlas Fallen, que é o Immortal of Avian, que é um jogo de FPS, First Person Shooter, né, de primeira pessoa. Tinha, os personagens eram interessantes, ele era um shooter mais de magia, e era com gráficos interessantíssimos que falavam de um lugar que era o Avian, certo? Que eles tinham que proteger aquele mundo fictício que tinha magia e você controlava uma pessoa que soltava magia. O jogo é interessante até a página 2. Tem horas que enjoa, certo? E a partir daí, o jogo trouxe uma hype para algumas pessoas, e eu senti que o jogo tinha tudo para ser um jogo diferenciado. Mas é um jogo de primeira pessoa. E por aí vai, gente. Não importa se o jogo era de primeira pessoa, o trailer era diferente. Os personagens traziam algo diferenciado, só que o jogo era interessante até a página 2. Ele era igual o Atlas
Fallen. Só que o Atlas Fallen tinha alguns erros que não aproveitaram muito. E o Mortals of Avium tinha tudo e muita coisa, e muito colorido. Tinha magia azul, vermelha, verde, amarela. Gente, era um jogo muito colorido. E é um jogo legal. Joguei até o final. E entregou o que tinha que entregar. Teve uma hora que eu cansei. E eu zerei o Mortals of Avium. Já o Atlas Fallen, eu não zerei. Provavelmente eu irei voltar no futuro para ver como é que é, o porquê que eu parei de jogar esse jogo. E eu sei muito bem o porquê que eu parei de jogar o Atlas Fallen, porque é um jogo que virou enjoativo, é um jogo muito enjoativo, né? Então, assim, gente, o hype, é normal criar esse hype, certo? A gente tem várias coisas para lançar, né? E está lançando muitas coisas, de séries, de filmes e de jogos de videogame. A gente fica no hype. Então, o resumo de tudo que eu falei, a hype, essa ansiedade, ela é boa ou ruim, que seria o positivo e o negativo. Bom, gente, o Séries Anos fica por aqui, mas antes de finalizar, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, né? Compartilhasse esse vídeo e esse canal com o pai, com mãe, com o tio, com a avó, com um amigo, com um gato, papagaio, com um periquito. E ao mesmo tempo, gente, deixar aí o seu like, que é o dedinho pra cima, tá bom? O Séries Anos fica por aqui. Abraço a todos e daqui a pouco eu volto mais com outros assuntos, tá bom? É isso. Tchau.